Parte 1. O início. Na pequena cidade costeira de Arcachon, conhecida por seus cafés à beira-mar e pelo cheiro doce do oceano, vivia um jovem casal chamado Lucien e Elodie. Ele era um arquiteto promissor, sempre ocupado com projetos modernos e elegantes. Ela era uma professora de dança, dona de uma beleza suave e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Lucien e Elodie se conheceram em uma tarde chuvosa, na fila de um cinema antigo. Ele, com seu jeito tranquilo e educado, ofereceu a ela um lugar na fila coberto pelo seu guarda-chuva. Ela, surpresa com a gentileza, aceitou e, a partir daquele momento, eles nunca mais se separaram. O amor deles floresceu rápido, como as flores no jardim da casa de Elodie, e em poucos meses já moravam juntos num pequeno apartamento decorado com fotos de viagens, lembranças de museus e de momentos felizes. A rotina deles era simples e cheia de carinho. Todas as manhãs, Lucien preparava café para os dois antes de sair para o escritório, e à noite, Elodie o esperava com um jantar caseiro e uma taça de vinho tinto. Eles conversavam sobre seus dias, faziam planos para o futuro e riam das piadas que só eles entendiam. Todos ao redor os viam como o casal perfeito, feito um para o outro. Mas a vida, como sabemos, às vezes reserva surpresas amargas. Lucien recebeu uma proposta irrecusável, um projeto importante na cidade de Lyon, que o obrigaria a passar algumas semanas fora. Elodie o apoiou, apesar da tristeza de ficarem distantes. Vai ser só por um tempo, ela disse, segurando suas mãos. Quando você voltar, vamos celebrar. E ele, convencido de que tudo estava bem entre eles, partiu, deixando para trás o mar, o apartamento aconchegante, sem saber, a confiança cega na mulher que amava. Nos dias seguintes, Elodie sentiu o vazio da ausência de Lucien como um eco na casa. Mas foi então que o novo rosto apareceu na sua vida, um homem chamado Adrien, um músico francês que se mudou recentemente para o prédio ao lado. Adrien tinha um jeito misterioso e encantador, com olhos escuros e um sorriso que parecia esconder segredos. Ele tocava piano durante as tardes, e suas músicas invadiam o apartamento de Elodie, trazendo uma nova melodia para os seus dias solitários. E assim, a história de amor que parecia perfeita começou a se entrelaçar com fios de desejo proibido. Parte 2. O encontro proibido. Nos primeiros dias sem Lucien, Elodie tentava manter sua rotina. Acordava cedo, preparava seu próprio café e ia para o estúdio de dança. Mas à noite, o silêncio do apartamento parecia esmagador. O som do piano de Adrien, vindo do prédio ao lado, se tornava um convite irresistível. Era como se cada nota dissesse, venha até mim. Uma noite, depois de um dia particularmente cansativo, Elodie ouviu a melodia suave que Adrien tocava. Era uma canção lenta, cheia de emoção. Sem pensar muito, ela desceu as escadas e foi até o prédio vizinho. Bateu na porta do apartamento de Adrien com as mãos trêmulas. Ele abriu com um sorriso surpreso e acolhedor. Elodie, perguntou. Entre, por favor. Ela entrou e ficou encantada com o ambiente. O apartamento de Adrien era simples, mas cheio de arte e instrumentos musicais. Havia partituras espalhadas, quadros nas paredes e uma luz suave que dava um clima íntimo ao espaço. Ele ofereceu uma taça de vinho e, sentados no sofá, começaram a conversar. Adrien contava histórias engraçadas sobre suas viagens pela Europa, suas composições, e ouvia atentamente Elodie falar sobre sua vida com Lucien. Ela se sentia compreendida, ouvida. E quando ele se aproximou, roçando levemente o braço dela, ela sentiu um arrepio. Um arrepio que há muito tempo não sentia com Lucien. Nos dias seguintes, Adrien e Elodie se encontravam cada vez mais. No início, eram apenas conversas ao som do piano. Depois, começaram a caminhar juntos pela cidade ao entardecer, sempre discretos, sempre evitando olhares curiosos. Adrien a fazia rir, a fazia sentir-se viva, desejada. Até que, numa noite em que a chuva caía fina e o vento soprava forte, Adrien a beijou. Foi um beijo que Elodie tentou evitar, mas acabou se entregando. Um beijo que selou o começo da traição. No dia seguinte, a culpa a consumia, mas a atração por Adrien era mais forte do que sua razão. Enquanto isso, Lucien, em Lyon, trabalhava dia e noite, sonhando em terminar logo o projeto para voltar para sua amada. Ele mandava mensagens doces para Elodie, sem saber que, no apartamento ao lado do deles, o piano soava para outro coração. Parte 3. O peso da culpa. Os dias se tornaram semanas, e a rotina de Elodie mudou completamente. Enquanto Lucien enviava fotos de Lyon e falava sobre os avanços no projeto, ela se perdia cada vez mais na presença de Adrien. O piano dele se tornava trilha sonora para os encontros secretos, e os jantares que antes eram preparados com carinho para Lucien agora eram substituídos por risos e conversas à meia luz com Adrien. No entanto, a culpa crescia como uma sombra. Cada mensagem de Lucien fazia o coração de Elodie apertar. Ele dizia que contava os dias para voltar,
que sentia falta do perfume dela, do toque, do som da sua risada. Ela respondia com palavras doces, mas a sinceridade começava a desaparecer das suas mensagens. Uma noite, enquanto Lucien fazia uma videochamada, Elodie tentou evitar olhar para a tela. Você está linda hoje, ele disse, e ela sorriu, mas o sorriso era forçado. Está tudo bem aí? Perguntou ele, percebendo o tom distante na voz dela. Elodie hesitou antes de responder. Sim, tudo ótimo, mentiu. Depois que a ligação terminou, ela se sentou no sofá e chorou. Chorou por Lucien, pelo amor que um dia pareceu tão forte. Chorou por Adrien, por não conseguir resistir. Chorou por si mesma, por estar presa num jogo que ela mesma criou. Adrien, vendo-a assim, tentou consolá-la. Você merece ser feliz, Elodie, sussurrou. Eu posso te dar isso. Mas o que ele não sabia, ou talvez soubesse muito bem, era que a felicidade de Elodie estava presa em lembranças com Lucien, nos pequenos gestos de amor que ele deixava espalhados pelo apartamento, na certeza de que ele confiava cegamente nela. A culpa se tornou um fardo, mas mesmo assim, Elodie continuava cedendo ao encanto de Adrien. O coração dividido entre o conforto da paixão proibida e o amor seguro que tinha deixado para trás. E Leon parecia cada vez mais perto para Lucien, que preparava as malas com o coração cheio de expectativa. Mal sabia ele que, ao abrir a porta do apartamento, não encontraria mais a mulher que deixou para trás. Parte 4. O retorno e o silêncio. As semanas se arrastaram para Lucien em Lyon. Cada noite longe de Elodie parecia mais longa do que a anterior. Ele contava os dias no calendário, marcando cada um com um traço, sonhando com o momento de voltar para casa. Imaginava o abraço dela na porta, o sorriso que sempre iluminava seu rosto, o jantar caseiro com uma vela acesa na mesa. Finalmente, o último dia de trabalho chegou. Lucien saiu cedo do escritório, quase correndo, ansioso por voltar para Arcachon. No trem, ele revia as fotos que Elodie lhe enviara nos primeiros dias, o apartamento, o jardim, os pequenos detalhes que ele conhecia tão bem. O coração dele batia mais rápido a cada quilômetro que o aproximava dela. Quando chegou à estação, Lucien pegou um táxi e foi direto para o prédio onde moravam. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam sobre a cidade adormecida. Ele subiu as escadas com pressa, segurando a mala numa das mãos e um buquê de flores na outra, rosas brancas, as favoritas de Elodie. Bateu na porta e esperou. Nada. Bateu de novo. Silêncio. Finalmente, usou a chave reserva e entrou. O apartamento estava como ele lembrava, arrumado, com o aroma leve do perfume de Elodie ainda no ar. Mas ela não estava lá. Lucien olhou em volta, confuso. Ligou para o celular dela, mas não houve resposta. Tentou não se preocupar e decidiu esperar. Preparou uma taça de vinho e sentou-se no sofá. Horas passaram, e Elodie não voltou. Quando finalmente ela chegou, era quase madrugada. O cabelo um pouco bagunçado, o rosto surpreso ao vê-lo ali. Lucien, disse ela, tentando sorrir. Você voltou mais cedo. Mais cedo. Ele franziu a testa. Eu te avisei. Disse que voltaria hoje. Ela desviou o olhar, tentando encontrar uma desculpa. Ah. Eu devo ter-me confundido com as datas. Lucien sentiu algo estranho na voz dela. A falta de entusiasmo, o nervosismo. Ele tentou abraçá-la, mas ela recuou levemente. Está tudo bem, Elodie? Sim, claro, disse rapidamente. Só estou cansada. Lucien decidiu não pressionar. Guardou as flores na água e se sentou à mesa, tentando ignorar o incomodo crescente no peito. Enquanto isso, Elodie ia para o banheiro, fechava a porta e se olhava no espelho, o rosto marcado pela culpa e pela dúvida. Naquela noite, na cama, Lucien a abraçou, mas sentiu que ela estava distante, fria como nunca antes. O silêncio entre eles era quase ensurdecedor. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e viu Elodie dormindo de costas para ele. Levantou-se devagar e preparou o café, mas ela sequer se mexeu. Quando ele tentou acordá-la com um beijo no ombro, ela fingiu continuar dormindo. Lucien começou a notar os pequenos sinais, a falta de conversa, os sorrisos forçados, os olhares desviados. Ele tentava acreditar que era apenas cansaço, talvez o stress da ausência. Mas, no fundo, uma voz sussurrava que algo estava errado. Enquanto ele organizava seus papéis e tentava retomar a rotina, Elodie saía de casa com o pretexto de ensaios e aulas de dança, mas no fundo, o que ela buscava eram encontros escondidos com Adrien. Cada vez mais, ela se afundava na teia da sua própria traição, incapaz de cortar os laços com o músico. E assim, a presença de Lucien em casa, que antes era um alívio, agora se tornava um lembrete doloroso da mentira que Elodie vivia.
Parte 5. A descoberta. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste para Lucien. Ele tentava trazer a rotina de volta ao normal, mas Elodie parecia cada vez mais distante, mais fria. Pequenas mentiras começaram a aparecer, sobre horários de aula, sobre telefonemas não atendidos, sobre mensagens apagadas. Lucien, que sempre confiou cegamente, começou a sentir a pontada amarga da dúvida. Uma tarde, ele chegou em casa mais cedo, decidido a surpreender Elodie com um jantar especial. Comprou ingredientes frescos, vinho e até uma sobremesa que ela adorava. Mas quando entrou no apartamento, percebeu algo estranho. A bolsa dela estava no sofá, o celular em cima da mesa, mas ela não estava em casa. Ele ligou várias vezes, sem resposta. Desconfiado, Lucien decidiu esperar. Sentou-se no sofá, olhando para o celular dela. A tela acendeu com uma notificação de mensagem. Ele não queria invadir a privacidade dela, mas a dúvida o corroía. Pegou o aparelho e, tremendo, desbloqueou-o. O que encontrou foi um soco no estômago, mensagens trocadas com um número desconhecido, palavras carinhosas, promessas, encontros secretos. E fotos. Fotos deles dois, Elodie e Adrien, juntos, sorrindo, em lugares que ele conhecia muito bem. O mundo de Lucien desabou. Ele deixou o celular cair sobre a mesa e se sentou com as mãos no rosto. A mulher que ele amava, que ele esperava com tanta saudade, estava vivendo uma mentira. A traição não era só um erro, era um teatro inteiro montado enquanto ele trabalhava longe para garantir um futuro para eles dois. Quando Elodie voltou para casa, encontrou Lucien sentado na sala, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Lucien, perguntou, a voz hesitante. Ele levantou os olhos para ela, e foi a primeira vez que ela viu o homem calmo e paciente perder a calma. Porquê, Elodie? A voz dele saiu rouca. Porque você fez isso comigo. Ela tentou inventar uma desculpa, mas a verdade já estava exposta. As palavras ficaram presas na garganta. Eu não queria te machucar, sussurrou. Não queria me machucar, ele levantou-se, a voz aumentando. Você destruiu tudo o que tínhamos. Todo o amor, toda a confiança, jogou tudo fora por quê? Por alguns momentos com aquele músico. Elodie chorou, mas as lágrimas não conseguiam apagar o que ela havia feito. Eu me senti sozinha, Lucien, tentou justificar. Você estava longe, eu estava perdida. Eu estava longe porque estava construindo o nosso futuro, ele gritou, a voz ecoando pelo apartamento. E você jogou tudo fora. Eu confiei em você, Elodie. O silêncio caiu entre eles como uma cortina pesada. Ela tentou se aproximar, mas Lucien deu um passo para trás. Eu não sei se consigo olhar para você e ver a mulher que eu amava, disse ele, a voz quebrada. Preciso de um tempo. Sem mais palavras, ele saiu do apartamento, deixando Elodie sozinha, sentada no chão, chorando. Parte 6. O fim. Os dias que se seguiram foram de silêncio e distância. Lucien se mudou para a casa de um amigo, deixando Elodie sozinha no apartamento que antes era cheio de vida e de risos. Ele não atendia mais as ligações dela, nem respondia mensagens. Cada palavra que ela tentava dizer parecia pequena demais para reconstruir o que havia sido destruído. Adrien, percebendo que Elodie estava cada vez mais distante e consumida pela culpa, decidiu se afastar. Mandou uma mensagem curta, dizendo que era melhor assim. Ele era um homem livre, mas sabia que jamais seria capaz de construir algo verdadeiro com uma mulher que ainda carregava a sombra de outro amor. Elodie ficou sozinha. O piano ao lado do apartamento parou de tocar. O silêncio agora não era mais um convite, mas um peso insuportável. Ela tentava preencher o vazio com trabalho, com aulas de dança, mas os sorrisos que mostrava para os alunos eram forçados, e a dor no peito não desaparecia. Lucien, por outro lado, tentava se reconstruir. Amigos e colegas de trabalho o apoiavam, mas no fundo, ele sabia que o vazio que Elodie deixara não poderia ser preenchido tão facilmente. O amor que ele sentia era profundo, mas a traição havia deixado uma ferida impossível de cicatrizar. Alguns meses depois, ele voltou ao apartamento apenas para buscar suas coisas. Encontrou Elodie magra, com olheiras e o olhar perdido. Ela tentou dizer algo, mas ele apenas disse, não há mais palavras, Elodie. Só o tempo vai colocar cada coisa em seu lugar. Ele partiu sem olhar para trás. Elodie permaneceu sozinha na cidade de Arcachon. A mulher que um dia foi cheia de vida e amor se tornou uma sombra do que era. Ela passava as noites olhando para o mar, perguntando-se onde havia errado tanto, e se um dia teria coragem de recomeçar. Lucien, com o tempo, começou a reconstruir sua vida. Nunca mais confiou tão cegamente em ninguém, mas aprendeu a ser mais forte. Ele viajou, conheceu novas pessoas, buscou novos projetos.
O amor que um dia sentiu por Elodie se tornou apenas uma lembrança amarga, mas que o ensinou a nunca mais abrir o coração sem cautela. E assim, a história de amor e traição chegou ao fim, marcada por lágrimas, despedidas e uma lição amarga sobre confiança e perdão.